A Encomenda dos 7 Homens de Preto. Essa história eu consegui de uma senhora que trabalhou durante muitos anos num hospital aqui das Redondezas, no sul de Minas Gerais. Ela já se aposentou há muito tempo e hoje, além de seus afazeres domésticos, reserva uma boa parte do seu tempo para cuidar de uma capela, a qual zela com o maior carinho. Muito católica e acima de tudo idônea, ela jamais iria distorcer ou inventar algo sobre o ocorrido. Vale ressaltar que essa história foi contada anos atrás e hoje essa senhora, infelizmente, já faleceu. Foi nos anos de 1943, quando Sandrinha ainda era novata naquela unidade de saúde. Ajudava e obedecia fielmente a todas as ordens das irmãs enfermeiras, um grupo de religiosas que administrava aquele hospital. Todos ali trabalhavam muito o dia todo, e quando ia chegando o período noturno, aquelas irmãs enfermeiras já estavam exaustas. Elas residiam no hospital, e ao cair da tarde, já não viam a hora de ir para os seus aposentos descansar. À noite, deixavam a guarda do hospital a cargo de uma moça, responsável por registrar as entradas dos pacientes, que, eventualmente, surgiam durante a madrugada. Naquele tempo era assim mesmo. O paciente era acolhido e ficava no seu leito, aguardando o médico chegar. Os primeiros cuidados eram dispensados por algumas irmãs, que se revezavam no período noturno. Justamente naquela noite, a enfermeira-chefe pediu para chamarem Sandrinha em sua casa, pois a outra recepcionista havia faltado por motivo até hoje desconhecido. Sandrinha, com apenas um mês de experiência e precisando de um novo emprego, jamais poderia deixar de atender a esse pedido. Então seguiu imediatamente para o hospital. Lá chegando, de imediato assumiu seu posto, pois todos já haviam ido para os seus aposentos. Haviam apenas algumas enfermeiras de plantão, e mesmo elas estavam descansando em alguns quartos, após aquele longo dia movimentado. Era uma sexta-feira da quaresma, e o silêncio imperava naquele hospital católico. Chamar as irmãs era terminantemente proibido, exceto num caso de extrema urgência, como algum acidente com ferimentos graves. Caso contrário, nem pensar. Corria-se o risco de ser demitido por infringir as regras internas. Sandrinha estava sozinha na recepção e já havia fechado todas as portas. Durante aquele início de madrugada, ela resolve ler o seu livro de romance que havia deixado em uma das gavetas, pois não havia nada para fazer. Ora cochilava um pouco, ora lia seu livro e ouvia raramente alguns latidos de cães lá fora, naquela rua deserta. De repente, os latidos dos cães se intensificaram por causa do barulho de alguns cavalos puxando uma carruagem. Sandrinha foi acordada de seu cochilo com algumas batidas na porta. Ela havia cochilado por alguns minutos e estava, ainda, meio confusa. Levantou-se imediatamente de sua cadeira, pegou as chaves e foi abrir a porta principal. Levou um enorme susto. A cena que presenciava era assustadora. 7 homens, todos vestidos de preto, estavam bem ali na sua frente, dizendo que vieram pegar o corpo. Mas corpo de quem? Pensou ela. Ninguém havia avisado nada. Não tinha nenhuma anotação sobre aquilo e todos estavam dormindo naquele momento. Mas para não demonstrar falta de comunicação e desorganização da instituição, ela usa a esperteza e fala: "Sim, podem entrar. Vocês já sabem onde ele está?" "Sim, sabemos", responderam eles. "Então entrem, por favor, e sejam breves", disse ela. Aqueles 7 homens bem trajados, carregando um caixão dourado, entraram rapidamente e foram lá para o fundo, ao pequeno necrotério. 10 minutos depois saíram de lá e, ao passarem por ela, fizeram um rápido agradecimento. Sandrinha apenas acenou com uma das mãos e fechou a porta logo em seguida. Ficou olhando pela fresta a partida daquela carruagem que carregava 7 homens de preto e um defunto desconhecido. No dia seguinte, ela aguardou que alguém comentasse algo sobre aquilo, mas nada aconteceu.
Ninguém se pronunciou. Perguntou para os demais funcionários se algum paciente havia morrido há alguns dias, mas a resposta era sempre negativa. Checou várias papeletas, documentos e nada encontrou sobre o óbito. Teve medo de contar aquele fato a alguém, pois poderiam pensar que ela estava vendo coisas e isso talvez a prejudicasse naquele novo emprego. Então, até hoje manteve isso sob sigilo. Disse que contou a mim não sabe como, pois tem muita vergonha de não ter comunicado o ocorrido aos seus superiores. Contudo, eu ainda fui além e perguntei a ela: Dona Sandrinha, a senhora não viu nada mais de estranho naqueles homens? Tente se lembrar. Sim, André, eu vi sim, algo muito estranho. Ela fez uma pausa e continuou. Ao passarem por mim, percebi que aqueles 7 homens tinham cascos em vez de sapatos. E é por isso mesmo que eu rezo o terço todo santo dia, para nunca mais vê-los em minha frente. Eles, com certeza, vieram buscar sua encomenda, ou melhor, alguém que estava prometido para ser levado para o inferno naquela sexta-feira da Quaresma.